Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui. E vamos agora começar mais uma aula para que a gente possa dar continuidade à nossa lei anticorrupção. Gente, lei anticorrupção, tópico que vamos trabalhar na aula de hoje é da responsabilização administrativa, artigo 6º e 7º da lei. Gente, lembra que a gente conversou lá atrás que nós vamos ter responsabilização da pessoa jurídica no âmbito administrativo e civil. No âmbito administrativo, essa responsabilização se dá através de um processo administrativo. Tá? Então é sobre essas sanções que podem ser aplicadas na esfera administrativa que a gente vai ver. Se é um processo administrativo, meus amigos, quer dizer que é um processo que é conduzido na própria administração pública, o que é diferente da responsabilização no âmbito civil. Porque a responsabilização no âmbito civil, que a gente vai ver lá na frente, é uma responsabilização judicial. É uma responsabilização que ocorrerá por via de processo judicial. Então, responsabilização administrativa, processo administrativo. Responsabilização civil, processo judicial, que vai ser conduzido pelo Poder Judiciário, que vamos ver mais à frente, tá bom? Vamos focar agora no processo administrativo, na responsabilização administrativa. O artigo 6º diz assim, ó: na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções. Então, esse artigo, gente, ele trata das sanções que serão aplicadas na esfera administrativa. Na esfera administrativa, nós temos duas sanções apenas. Na esfera administrativa, nós temos duas sanções. Quais são elas? Primeiro, multa. Essa multa, pessoal, é no valor de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo. Como assim, professor? Vamos lá. Estou falando de uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem faturamento. Faturamento é a receita. É o que entra de dinheiro no caixa dessa empresa. Então vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui o ano de 2024, 2025, 2026 e assim vai. Vamos supor que o procedimento está sendo instaurado em 2024. Vou colocar em 2023 aqui anterior. Pronto. Vamos supor que o procedimento para apuração foi instaurado em 2024. Então, em 2024 houve a instauração do procedimento para apurar a irregularidade. No momento de aplicação da penalidade de multa, pessoal, a gente vai observar o faturamento bruto da empresa, da pessoa jurídica, no ano de 2023, que é o ano anterior. Eu pego o faturamento bruto, o faturamento bruto foi R$1 milhão. R$1 milhão. Pronto. O que é que a gente faz? A multa vai ser no valor de 0,1% até 20% desse faturamento bruto do ano anterior. Então, se o faturamento bruto aqui do ano anterior foi R$1 milhão, então vai ser de 0,1%. Quanto é que está isso aqui? Vamos lá, vamos fazer as contas. 10% seria 100 mil, 1% 10 mil, 0,1 mil reais. Essa multa, nesse caso, varia de R$1.000 até 20%, 200 mil reais. Pronto. Esse seria o intervalo que a administração pública teria discricionariedade para escolher o valor da multa. Tá? Então, nesse nosso exemplo que a gente está conversando aqui, o faturamento bruto anual do ano passado, do ano anterior ao da aplicação da penalidade, da instauração do procedimento, foi de 1 milhão. Então, 0,1%, R$1.000, até 20%, 200 mil. A administração escolhe. Professor, é intervalo grande, né? A administração vai escolher, pessoal, com base em vários critérios. Existem vários critérios que eu vou conversar com você que estão presentes no artigo 7º, que serão critérios que a administração pública utilizará para determinar o valor dessa multa. Tá bom? Gravidade da infração, enfim, circunstâncias, vários outros critérios que a lei prevê. Beleza, então a multa é no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos. Então é faturamento menos tributo. Não é o líquido não, tá? Mas é faturamento, eu excluo os tributos do faturamento e a gente resulta nesse valor que eu utilizei aqui como exemplo, 1 milhão. A qual, então, por exemplo, se houve 1,5 milhão de faturamento, se houve 500 mil de tributo, então pega 1,5 milhão, tiro 500 mil de tributo, resultou quanto? 1 milhão.
Então, desse valor aqui de 1 milhão, eu vou tirar de 0,1% a 20% para que a gente determine o valor da multa. Tá bom? Essa multa, pessoal, ela nunca vai ser inferior à vantagem oferida quando for possível a estimação. Gente, se essa pessoa jurídica ela teve uma vantagem patrimonial, vejam só, se a pessoa jurídica teve uma vantagem patrimonial indevida em decorrência do ato lesivo, essa multa não pode ser inferior a essa vantagem indevida, tá? Então, por exemplo, vamos usar esse exemplo que a gente está conversando aqui. A multa seria de 1.000 a 200 mil. Só que essa pessoa jurídica ela teve 100 mil de vantagem indevida. E é comprovado que ela teve 100 mil de vantagem indevida, de enriquecimento ilícito. Então, se isso acontece, a multa não pode ser inferior a 100 mil. Nesse caso aqui que a gente está usando como exemplo, seria, por exemplo, multa de 100 a 200 mil reais. 200 é o teto e o mínimo era 1.000, só que a vantagem dela foi 100 mil, então não pode ser menor que a vantagem, a multa. Então vai ser de 100 a 200 mil. Tá bom? Aí, lá em um dos parágrafos aqui do artigo 6º, ele diz assim, ó. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$6.000 a 60 milhões de reais. Olha só que intervalo, né? De 6 mil a 60 milhões. Olha que interessante. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto. Como assim, professor? Ora, por exemplo, pessoal, não há nenhum tipo de comprovação do faturamento daquela pessoa jurídica. Não existe, não tem acesso ao livro caixa, por exemplo. Não existe livro caixa, ou então esse livro caixa não existe. Não há registro de qual foi o faturamento bruto do ano anterior dessa pessoa jurídica. Então, se não há registro a respeito do faturamento bruto, se não é possível utilizar esse critério, então a administração pública ficaria livre para aplicar a multa de 6 mil a 60 milhões de reais. Tá bom? Beleza? Esse seria o parâmetro. A outra sanção, meus amigos, que pode ser aplicada na via administrativa é a publicação extraordinária da decisão condenatória. É a nossa segunda sanção. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Professor, que sanção é essa? Gente, essa sanção, o intuito, o objetivo dela, de fato, é publicizar a ilicitude que a empresa fez, que a pessoa jurídica realizou. Então a ideia é o seguinte, olha, divulgar para a sociedade que a pessoa jurídica X praticou a ilegalidade. Essa publicação, a gente vai ver aqui, ela é feita, pessoal, no meio de atuação da pessoa jurídica. A ideia é mesmo fazer com que ela fique desqualificada. A ideia é mesmo, pessoal, que ela tenha a sua reputação, entre aspas, atingida. A ideia é mesmo que essa publicação aconteça, a administração vai lá, determina, seja publicado. Pessoa jurídica X foi condenada por um ato lesivo à administração pública. E toda a sociedade vai ficar sabendo. E assim ela vai sofrer prejuízo na sua atuação, né? Por quê? Porque ela praticou ilegalidade e todo mundo sabe que ela praticou o ato lesivo. Todo mundo sabe agora que ela é violadora da lei. Tranquilo? Essa é a ideia da publicação extraordinária da decisão condenatória. Ok. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas fundamentadamente. É óbvio. Como assim fundamentadamente, professor? Ora, quando a administração pública vai aplicar a sanção, ela deve fundamentar. Primeiro, ela deve fundamentar o fato, dizer qual é o fato praticado pela pessoa jurídica, qual daqueles atos do artigo 5º que a gente viu, qual foi o ato que a pessoa jurídica praticou, tipificar esse ato na lei, tá, gente? Olha, ela praticou o ato previsto aqui na lei, e fundamentação de direito. Fundamentação de direito é dizer onde está na lei, em qual artigo da lei está a previsão para a prática daquela sanção. Então, primeiro, tipifica o ato na lei dizendo, olha, o ato que essa pessoa jurídica praticou foi um ato assim, 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 assado, e este ato caracteriza um ato lesivo à administração previsto no artigo 5º, inciso tal da lei. Além disso, ela diz, e em virtude da prática desse ato, estamos aplicando agora a sanção de multa de tantos reais previsto no artigo 6º, inciso 1 da lei, e publicação extraordinária da decisão condenatória, que está previsto aí no inciso 2, artigo 6º da lei. Então, a fundamentação é isso. Eu aplico a sanção, sim, mas eu estou fundamentando, dizendo onde está na lei a previsão para a prática daquele ato e qual foi exatamente o fato ocorrido para a aplicação daquela, que motivou a aplicação daquela penalidade. Beleza. As sanções, pessoal, além de serem aplicadas de maneira fundamentada, elas são aplicadas de maneira isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e a gravidade e natureza das infrações.
Isolada ou cumulativamente, professor? Sim. Eu posso aplicar apenas a multa? Eu posso aplicar apenas a publicação da decisão? Ou pode aplicar as duas de maneira acumulada, tá? Isolada ou cumulativamente. Não há problema. A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público. Acontece assim, meus amigos, nós temos aqui um procedimento, tá? Como assim, professor? Ora, é um procedimento de responsabilização. Então aqui existe a instauração, começa pela instauração do processo. Instauração, aí tem a investigação, toda a instrução do processo, para lá na frente ocorrer a aplicação da sanção, aplicação da penalidade. Vejam só, ele está dizendo aqui que antes de a penalidade, antes de a sanção ser aplicada, o órgão de assessoria jurídica deve promover uma manifestação. Manifestação jurídica. É uma espécie de parecer, gente. É um parecer que o órgão de assessoria jurídica vai emitir a respeito da legalidade ou não da aplicação daquela penalidade. Então, o órgão de assessoria jurídica vai verificar tudo o que foi produzido aqui no processo, tudo o que aconteceu, verifica, e ele vai no final opinar. Olha, os procedimentos estão de acordo com a lei, sim. A penalidade aplicável para o caso seriam essas penalidades possíveis. E aí a autoridade escolhe qual penalidade. Então é necessário, antes de a sanção ser aplicada, tem que ter uma manifestação jurídica pelo órgão de advocacia pública, que no caso seria uma procuradoria geral, por exemplo, ou um órgão de assessoria jurídica do órgão, ou órgão correlato, tá? Ou órgão correlato do ente público, é equivalente. Órgão de assessoria jurídica, órgão de controle interno, um órgão de análise jurídica para analisar esse caso. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano. Gente, muito importante. Nós vimos aqui multa e a publicação da decisão, beleza. Só que a aplicação de nenhuma dessas penalidades, pessoal, exclui a reparação do dano. Gente, a reparação do dano... Professor, e por que a reparação do dano ela não está aqui no rol do artigo 6º? Porque a reparação do dano não é nem penalidade, gente. O ressarcimento ao erário, que é a reparação do dano, nem chega a ser penalidade, porque é uma consequência lógica da ilegalidade. Ora, se a pessoa jurídica praticou um dano, causou um prejuízo financeiro, a primeira consequência lógica é ela devolver o que causou de prejuízo. Restituir, reparar o dano que ela causou, tá? Então, a aplicação das sanções, seja multa, seja publicação da decisão, não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano. Se causou dano, tem que reparar, independentemente de pagar a multa, independentemente de ter a publicação da decisão. Ela pode ser condenada à reparação do dano e a pagamento de multa, sem problema nenhum. Uma não exclui a outra. Tudo bem? Beleza? Parágrafo 5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória, ela vai ocorrer na forma de extrato de sentença. As expensas da pessoa... O que é a expensa da pessoa jurídica, professor? O que é isso? Quem vai custear essa publicação é a própria pessoa jurídica. A própria pessoa jurídica que está sendo condenada é ela que vai custear a publicação dessa sentença. Ela vai custear e vai ter custo? Vai, porque essa sentença, gente, essa publicação, ela vai ocorrer em meios de comunicação de grande circulação, em jornais, revistas, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica. Então, a infração foi praticada na área de construção civil. Então, em meios de comunicação da área de construção civil, a gente deve divulgar essa condenação. Ou, na falta desses meios de comunicação nichados, vamos dizer assim, né? Desses meios de comunicação que sejam da área de atuação, na sua falta, vai ter publicação em circulação nacional, em algum tipo de periódico de circulação nacional. Bem como por meio de afixação de edital, fixo edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, olha só, 30 dias publicando essa decisão, no próprio estabelecimento ou no local do exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico da rede mundial de computadores. Ou seja, tem várias formas de publicação. Meios de comunicação, edital e sítio eletrônico. Tranquilo? Beleza? É o que diz o parágrafo 5º. Artigo 7º. Gente, o artigo 7º, ele vai dizer pra gente quais são os critérios que devem ser levados em consideração
quando se aplica a sanção. Porque a gente viu, eu posso ter a publicação, mas não é obrigatória. A publicação da decisão pode acontecer ou não. Quem decide é o administrador, é a autoridade. E eu também tenho uma discricionariedade no que se refere ao valor da multa. Lembra que a multa é de 0,1% até 20% do faturamento bruto do exercício anterior da pessoa jurídica. Então, existe um intervalo grande que a autoridade administrativa vai usar a discricionariedade, né? Vai atuar de acordo com o interesse público e vai escolher o valor da multa, por exemplo. Vai escolher se aplica a multa, se não aplica. A autoridade vai escolher se tem decisão da condenação ou não. E ela usa o quê, professor? Qual critério ela utiliza para decidir, para tomar essas decisões na aplicação da penalidade? Ora, ela leva em consideração a gravidade da infração. Se a infração foi muito grave, se foi menos grave, deve levar em consideração. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Se ele teve uma vantagem muito grande com isso, ou uma pequena vantagem, ou se ele pretende uma vantagem grande ou pequena. A consumação ou não da infração. Se a infração foi consumada, ou seja, se ele visou ter uma vantagem patrimonial, conseguiu ter a vantagem, aí eu tenho uma consequência. Mas ele visou uma vantagem, mas não conseguiu, foi só tentativa, não foi consumado. Então, é um ato menos grave, porque não foi consumado. Então, por esse motivo, deve ser levado em conta também pela autoridade. A autoridade também leva em conta o grau de lesão ou perigo de lesão, se foi uma grande lesão, um grande dano ou pequeno, o efeito negativo produzido pela infração. Esse efeito negativo não é apenas um efeito patrimonial negativo, não. Um efeito negativo para fins de legalidade, para fins de eficiência, enfim, para os fins da administração pública como um todo. A situação econômica do infrator. Se a pessoa jurídica é uma pessoa jurídica que tem um patrimônio grande, a multa vai ser grande. Se tem um patrimônio menor, a multa é menor e assim vai. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Eu não estou falando aqui ainda de acordo de leniência, tá, gente? Não estou falando ainda de acordo de leniência. Mas se é uma pessoa jurídica que está cooperando para as infrações serem descobertas, serem regularizadas, aí a gente sim pode ter um benefício, ou então, mesmo que não tenha um benefício, mas a sanção, a penalidade pode ser mais branda. A existência, leva em consideração também a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Aqui, gente, é uma pessoa jurídica, vou observar a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela tem um programa de compliance, por exemplo, um programa de auditoria interna, um programa interno de integridade. Se essa pessoa jurídica ela tem um programa de compliance, de controle interno, então a gente deve levar isso em consideração no momento de aplicar a penalidade. Se ela tem um programa de compliance, é porque ela visa, pelo menos em algum momento, ela visou combater irregularidade. Beleza? Deve-se levar em conta também o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. Então, o vínculo que ela tem é um vínculo que tem, é um contrato que tem um valor muito grande, que essa pessoa jurídica tem com a administração ou não. Leva isso em consideração também para aplicar a penalidade. Tudo bem? Não quer dizer que não se aplica a penalidade, não. Se aplica, mas em qual grau se aplica a penalidade? A gente viu que existe uma discricionariedade. Se aplica uma, se aplica duas, em qual grau? E para o exercício dessa discricionariedade, a gente usa esses critérios do artigo 7. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8 são estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. O inciso 8 é esse que fala do compliance, né, do controle interno que essa pessoa jurídica pode ter. Então, a administração pública ela vai avaliar, gente, essa pessoa jurídica para identificar qual é o compliance, qual é o procedimento interno de auditoria que ela tem, de controle. Vai avaliar isso. Como é que essa pessoa... Como é, professor, que a administração pública vai avaliar esse compliance da pessoa jurídica? Esse programa de procedimento interno, de controle, avaliação e fiscalização interna. Como é que ela faz para avaliar? Aí, essa forma, esse modo de avaliação, isso tem que ser estabelecido em decreto, em regulamento do Poder Executivo Federal. Esses parâmetros de avaliação, a forma de avaliação. Beleza, gente? Tranquilo. Vamos fazer a questão? Questão César Gran Rio diz assim, ó. O indivíduo foi selecionado para integrar os quadros de determinada companhia que presta serviços de engenharia para setores públicos e privados. Em função de suas habilidades, ele foi incluído em programa de treinamento para coordenar medidas anticorrupção na empresa.
Um dos módulos apresenta as sanções passíveis de ocorrer. Nos termos da Lei 12.846, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na lei as seguintes sanções. E aqui ele fala da sanção de multa, né, gente? A gente viu que a sanção de multa é de 0,1 até 20%. Então já posso dizer que a letra A está errada, porque diz que a multa é até 5%. Não. Não é até 10, está errada a B. Não é até 15, está errada a C. Letra D. Multa até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, tá certo? A qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for passível sua estimação. Perfeito. Só lembrando, é de 0,1 a 20%. Mas não está errado ele dizer que é de até 20%, porque de fato o máximo é 20%. O mínimo é 0,1 e o máximo é 20%. A letra E fala que é até 25%. Está errado. Você sabendo aqui nessa questão o percentual máximo da multa, você conseguiria responder a questão da prova. Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela participação. Nós chegamos ao fim, ó. Chegamos ao fim aqui da nossa aula. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, basta você vir aqui no meu Instagram. Manda sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Muito obrigado, valeu demais, um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.